Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Estamos começando mais um trabalho aqui e nesse vídeo ele vai procurar trazer algumas respostas e na verdade seria uma refutação ao Sérgio Sarcani, né, representante do ateísmo, num debate que ocorreu aí com um adepto do cristianismo, tá? E nós iremos aqui fazer uma refutação contra o ateísmo. O programa foi dividido em dois momentos. No primeiro momento é o que vai residir agora a minha reflexão sobre o que Sarkani falou a respeito da ciência do Big Bang e do cristianismo, né? Tentando mostrar que é melhor acreditar que Deus não existe e utilizar as leis ou a própria natureza para explicar os fenômenos ou dar explicação para tudo que existe no universo. Porém, com a descoberta do Big Bang, tá, pessoal, surge um grande desafio ao ateísmo. Então, o ateísmo não consegue realmente continuar a partir do Big Bang, tá? Então, nesse primeiro momento, obviamente, o Big Bang é realmente aquilo que o ateísmo tem medo, tem pavor. Tá? Então, vou deixar aqui bem evidente isso. E se você gostar desse conteúdo, desse vídeo, você se inscreva, compartilha, deixe um comentário aí, tá bom? Então, aqui é uma refutação ao ateísmo, ok? Então, eu vou começar aqui trazendo algumas reflexões sobre essa questão. A princípio, pessoal, é importante ressaltar o seguinte: nós, como cristãos, estamos realmente distantes de ter mais evidências que favoreçam o cristianismo. Até porque a maioria, acho que 99% dos cristãos, não querem estudar ciência, física, química, matemática, português, história, filosofia. Não querem. Tá? Por isso que os ateus abraçam todas essas ciências e injetam nessas ciências essa cosmovisão chamada de ateísmo. Por isso que as pessoas que não têm o preparo, não têm o conhecimento realmente, ficam até com medo e acham que o ateísmo tem sentido. E né, as pessoas não conseguem trazer uma resposta, até porque é um comportamento religioso do cristão não se importar muito com a ciência. É tanto que não existem muitos livros falando disso. Né? Essa é uma grande falha do todo o cristianismo. Então, talvez esse vídeo possa aí despertar mais pessoas para conhecer mais essas questões. E assim, por quê? Porque as pessoas não querem, a princípio, isso vem também de entender que as pessoas não querem muito estudar a escritura. Então, é uma consequência, né? Mas estamos aqui para tentar reverter isso e mostrar que o cristianismo realmente ele é a verdade, tá bom? Então, entenda bem. Eu fiz uma pequena análise do vídeo desse debate e percebi que a teoria do Big Bang, tá? É aquilo que realmente refuta a cosmovisão, entre aspas, chamada ateísmo. É tanto que você vê o representante do ateísmo, ele, não é bem assim, não é que eu aceito, mas anda por aí, ele evita aceitar a consequência das evidências, tá? E é por causa disso aí que nós iremos falar do Big Bang de forma mais abrangente do que Sacani. Sacani ele fugiu, ele não quis porque ele não tá, a maioria dos ateus que é cientista e tem uma profissão na área da ciência não tá nem aí para o cristianismo, pessoal. Nenhuma quantidade de informação irá transformar o ateu em cristão. Somente o poder sobrenatural. Entendeu? A informação, o conteúdo em si é importante, é bom, é útil, mas pessoas têm certas barreiras que a maioria das vezes não científica, não é intelectual, não é racional, é apenas por status, por questão de seguidores. Se um cara desse aí, adepto do ateísmo, deixa de acreditar no ateísmo e passa a acreditar no cristianismo, pessoal, ele vai ser escorrachado pelo pessoal do ateísmo, pessoal. Então, ele vai perder muita coisa, mas será isso proveitoso para ele? Creio que não. Mas, a princípio, eu quero fazer uso e citações de alguns livros, tá? Que vai embasar isso aqui, certo? A princípio é o seguinte: sabemos que o Big Bang refuta o ateísmo completamente, tá?
Então, refutando, né? Mas é preciso saber que o cristianismo, tá, é a única crença, é a única cosmovisão que permite você desenvolver a ciência de melhor forma. Alguns podem dizer que não é só o ateísmo, não é só o cristianismo, mas outras religiões, outras cosmovisões que também podem permitir o avanço da ciência, tá? Só que o Big Bang, ele refuta o ateísmo e ele auxilia o cristianismo. Alguns podem dizer, não, e o judaísmo, e o islamismo? Eles podem serem amigos do Big Bang da ciência? Eu creio que não, pelo seguinte motivo. De todas as religiões do mundo, somente o judaísmo, que está alicerçado no Antigo Testamento, do cristianismo, tá? E o cristianismo são verdadeiramente baseados na história, tá? Porque quando nós falamos do judaísmo, pessoal, falamos de uma religião. Mas quando falamos do Antigo Testamento, estamos falando da palavra de Deus, tá? É uma coisa um pouco diferente. O judaísmo é a religião em si, o Antigo Testamento é a palavra de Deus em si. Ou seja, nós não praticamos o judaísmo, tá? Praticamos o que? A palavra de Deus, Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? Que é a palavra de Deus. E eles dois, né? Um fala sobre a vida do Messias e outro fala que ele veio, enfim, né? Essas coisas. Mas Antigo e Novo Testamento, eles são baseados em fontes históricas. Então, na verdade, somente o cristianismo se apoia completamente, inteiramente, em um conjunto de eventos históricos. Por exemplo, o nascimento, a crucificação e a ressurreição do Cristo. O islamismo, embora contenha muitas informações baseadas na história, não apresenta nenhuma doutrina baseada em qualquer reivindicação ou evidência de divindade do seu líder Maomé. As religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e as religiões criadas por Confúcio, embora criadas por pessoas históricas, não têm doutrina nem qualquer reivindicação de conhecimento divino que dependa de nenhum evento histórico específico de suas vidas. Então, o cristianismo, pessoal, depende completamente da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Se esses dois ou esses três eventos profetizados no Antigo Testamento não tivessem ocorrido naquela ocasião, naquela época, naquelas circunstâncias, com aquele tipo de governo, enfim, com toda aquela característica, então o cristianismo é controverso e não tem significado nenhum. Então o cristianismo seria uma ilusão do mesmo modo que o ateísmo. Então, somente o cristianismo se baseia em conjunto de evento histórico, mas judaísmo, budismo, religiões orientais e o próprio ateísmo não tem fundamentação nenhuma, doutrina e nem qualquer reivindicação de conhecimento divino que dependa de nenhum evento histórico específico de suas vidas, tá? Só para deixar isso bem entendido. Nesse vídeo eu quero despertar a vocês o seguinte, que nós cristãos precisamos engajar na área da ciência, tá certo? Por quê? Daí nós temos o quê? Mostrar que existe uma importância de construir uma fé racional, tá? Não somente uma fé em termos místicos, sobrenaturais, tá? Mas uma fé racional, né? Você percebe que os apóstolos e os profetas também precisavam de uma fé racional, mesmo que a intervenção de Deus fosse pesada, fosse real, fosse categórica, tá? Era necessário também existir uma fé racional. Por isso que nós temos a crença no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá? Então, a crença e fé racionais é importante para o quê? Para conhecer Deus. Então, sem uma crença e sem fé racionais, não podemos conhecer Deus, tá? É isso que as outras religiões não conseguem fazer. Então, a fé e a crença racional é importante porque nós procuramos amar a Deus e obedecer a palavra, né? E, por fim, quando a gente tem a fé e a crença racional, isto é, a palavra de Deus e, por exemplo, a teologia da ciência da natureza, né? Enfim, a ciência, nós podemos compartilhar Deus. Podemos compartilhar Deus. Então, esse pelo menos, nosso objetivo ao refutar o ateísmo de Sarkany, mostrar que não somente a palavra, quanto o Big Bang destrói vamos dizer assim, o modo de pensar do ateísmo. Vamos começar aqui falando, tá, depois disso, que, basicamente, pessoal,
a princípio, o Big Bang diz o seguinte, que o universo teve um começo. Tá? Isso significa o quê? Bem, se o universo, o cosmos, e tudo que tem no cosmos teve um começo, ele tem o quê? Uma causa. Então, é isso que o ateísmo não consegue suportar no Big Bang. Se o universo teve um início, realmente o universo teve um início. Então, a consequência disso é a causa. Só que o ateísmo não consegue continuar. O ateísmo só teria chance, só teria possibilidade matemática, física e química se o universo não tivesse o início e não teria causa. Mas o universo, por meio dessa interteoria, por meio desse fato, dessa teoria, o universo teve um início e a consequência de todo início é uma causa desse pensamento é o seguinte, que já contradiz, né? A própria teoria Big Bang contradiz o ateísmo e as consequências disso. Então, de forma filosófica, para sintetizar assim, o que estou dizendo? Bem, tudo que teve um começo teve uma causa. Então, o universo teve um começo. Portanto, o universo teve uma causa. Então, essa causa, a ciência, a física, a matemática, ela apontam para a inteligibilidade, para o design do criador, tá? O criacionismo, mas o ateísmo nem sequer aponta para o início. O ateísmo não aponta para ciência nenhuma. O ateísmo é a negação da causa do universo. O ateísmo não pode produzir nenhum tipo de ciência, nem humana, nem científica, porque ele contradiz a causa do universo e, consequentemente, o início. Mas a ciência nos informa, a princípio, que o universo teve um início e tem uma causa, dizendo que é o seguinte, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra, o cosmos. É isso que o Big Bang está, pelo menos nessa expressão, não sei se a ciência vai modificar a expressão em decorrência de algum novo, de alguma nova descoberta, mas depois eu vou fornecer aqui a vocês a base do Big Bang, tá? E essa base, eles criaram esse nome para entender essa base. Pode ser que eles mudem isso aí, mas a base continua a mesma. Então, é isso. O Big Bang está dizendo, se fosse utilizar palavras bíblicas, seria no princípio que Deus fez a Terra. Então, o ateísmo fica sem saber para onde ir. Tá? A ciência descobriu o início. A ciência precisa descobrir a causa. E a causa do início é quem? Deus. A gente vai ver isso aqui. Então, o ateísmo, pessoal. Se você for assistir esse vídeo aí, você percebeu o pânico, o pavor, as falácias, né? A fuga que Satan faz para não realmente ser conduzido pelo que o Big Bang está dizendo. Tá? Então, até a época de Einstein, os ateus, né, podiam confortar-se com a crença de que o universo era eterno, imutável, sempre existiu, autossuficiente, autopoderoso, uma espécie de autoconsciência, né? E, portanto, não precisavam de uma causa. Se o universo é eterno, não precisa de Deus, não precisa de causa. Mas, desde então, várias linhas de evidências científicas foram descobertas, as quais provam, sem sombra de dúvida, que o universo teve um começo, teve um início. E esse início foi algo que os cientistas chamam de Big Bang. As forças naturais não poderiam ter criado o universo? Essa não é uma informação científica, mas é basicamente, vamos dizer assim, a fé do ateu. A fé do ateu é maior do que a fé do cristão. Por quê? Porque o cristão ele caminha pelas evidências, ele caminha pela palavra. Até na palavra de série ele vai caminhar. A palavra parou, ele para. Se a palavra de Deus continua, ele continua. Já o ateu e alguns religiosos, catolicismo, enfim,
eles continuam, por meio do acaso, por isso que eles dizem, as forças naturais não podem ter criado o universo. Não. Isso aí é uma expressão de fé do ateísmo. Por quê? Eles sabem que a ciência refuta o ateísmo. Então, eles ficam escondendo isso e procurando solucionar essas refutações por meio da fé. Do mesmo modo, é o catolicismo. O padre não poderia ter criado a hóstia, a veneração a Maria. Por que não? Entendeu? Se fosse trabalharmos aqui uma outra religião, né? Bem, porque esses cientistas sabem, assim como qualquer outra pessoa, que as forças da natureza, na verdade, a própria natureza, foram criadas pelo Big Bang. Então, aquilo que sabemos até hoje sobre as forças da natureza foram criadas no Big Bang. Em outras palavras, o Big Bang foi o início de tudo e de tudo que o universo físico tem. Tem tempo, espaço, matéria, gravidade, enfim, várias coisas passaram a existir naquele momento. Não havia mundo natural ou leis naturais antes do Big Bang. Uma vez que uma causa não pode vir depois do seu efeito, as forças naturais não foram responsáveis pelo Big Bang. Ou seja, eles agora falam sobre flutuação cósmica, mundos paralelos, né, teoria quântica. É idiotice, pessoal. Entendeu? Para evitar a realidade. Por quê? Uma vez que a causa não pode vir depois do seu efeito, as forças da natureza que nós conhecemos e descobrimos, tá? Não foram responsáveis pelo Big Bang, mas foi o Big Bang responsável pelas forças da natureza. Então, deve haver alguma coisa acima da natureza, acima das forças da natureza, acima do próprio Big Bang, para realizar esse design, para realizar esse trabalho. É isso que, se o ateísmo de Sérgio Sacani, ou qualquer ateu, cientista ou não, pudesse deixar de ser conduzido por isso, chegariam a essa raciocínio e a essas evidências, e essa comprovação. Mas, por amar, por ser devotos de uma religiosidade ateísta, evitam isso. Então, sabendo disso, ele realmente seria convertido. É exatamente isso que significa acreditar em Deus, acreditar na causa sobrenatural. Vou repetir mais uma vez. O Big Bang foi o início de todo o universo físico. Tá? Tempo, espaço, matéria, energia passaram a existir naquele momento. E, alguns ateus, eu percebo que eles estão querendo destruir o Big Bang. Eles estão querendo encontrar uma outra ciência que contradiga essa ciência para dizer que essa ciência é melhor do que essa ciência, entendeu? Eles não conseguem entender porque a ciência contradiz o dogma do ateísmo. Do mesmo modo, se nós fôssemos falar aqui do catolicismo, se o padre estuda a Bíblia, ele não vai entender porque a Bíblia diz aquilo que a crença que ele está dizendo não existe. Ele vai explodir, né? Então, não havia mundo natural ou leis da natureza antes do Big Bang. Uma vez que uma causa não pode vir depois do seu efeito, as forças da natureza, que ele tanto usa, a força da natureza explica tudo. É a divindade nossa. Mas o Big Bang quebrou essa crença do ateísmo, essa fé dos ateus. Então, as forças da natureza não foram responsáveis pelo Big Bang. Portanto, deve haver alguma coisa acima da natureza para realizar esse trabalho. É exatamente isso que significa Deus no livro do Gênesis e no livro do Evangelho de João, tá? Capítulo 1, versículo 1, especificamente. Bem, essa aqui é a primeira refutação, tá? Vamos agora trabalhar mais algumas questões sobre o Big Bang em si, tá? Certo, pessoal? Eu peguei aqui um texto e começamos assim. A descoberta do Big Bang é uma das mais importantes no campo da cosmologia, da ciência, e tem impactos profundos na compreensão do início do universo. Os ateus têm medo da palavra fé, acreditar.
E eles agora têm medo da palavra início e começo. Então, perceba que a teoria do Big Bang sugere que o universo teve um começo finito, sugerindo um ponto extremamente denso e quente. Aí eu vou colocar aí 13,8 bilhões de anos e tal. Bem, como isso foi descoberto? Como que surgiu o Big Bang? Bem, nós sabemos que a expansão do universo é a primeira evidência para isso. A base da teoria do Big Bang foi observada pelo astrônomo Edwin Hubble, que vai descobrir que o universo está em expansão. Ele não está parado, bem, né? Um carro sem movimento. Ele está em expansão. Ele notou que as galáxias estão se afastando umas das outras. E quanto mais distantes umas das outras, mais rápido se movem. Isso indica que no passado, todas as galáxias e matérias estavam concentradas em um único ponto. Depois dessa evidência da observação da expansão do universo, se foi descoberto por Arno Pazes e Robert Wilson a chamada radiação cósmica de fundo. Isso foi importante para provar mais ainda o Big Bang. Então, essa radiação é o eco de calor residual do Big Bang e está presente em todo o universo. Essa descoberta confirmou a ideia de que o universo começou em um estado quente e denso, conforme a gente viu, né, nas galáxias, né, e tal. Então, deixa eu ver aqui. Que vai, de certa forma, auxiliar a primeira evidência, né, do Big Bang, que foi o que? A expansão do universo. Uma última evidência que são as observações observacionais. A composição química do universo, como a quantidade gigantesca de hidrogênio, de hélio, vai apoiar a teoria do Big Bang, já que esses elementos são esperados de acordo com certos cálculos de nucleossíntese primordial. Então, antes da teoria do Big Bang, muitos ateus e, acreditavam que o universo era eterno. Veja que a eternidade é uma qualidade, é um adjetivo, é uma prerrogativa de Deus. Então você já percebe que o ateu joga nas leis da natureza, no universo físico, essa qualidade, a natureza de Deus de ser eterna. Não acredita em Deus, mas algo precisa ser eterno. Mas Deus não existe, então o que é eterno é o quê? É o cosmos. Mas, mesmo acreditando que o universo fosse eterno e infinito, né? Que é algo sem começo e sem fim, isso é eternidade. Ou seja, Deus é infinito, ele não tem nem começo nem fim. Eles estão divinizando a criação. O ateísmo diviniza isso. Ele começa a cultuar a criação. E já se forma não ciência. Então, essa visão é chamada de modelo de universo estacionário. Era conveniente para muitos ateus, pois removia a implicação, a necessidade de explicar, ou pelo menos de entender as consequências da origem do universo que indicava Deus. Mas, diferentemente do que vem dizer depois durante esse vídeo, a confirmação do Big Bang trouxe uma implicação teológica muito pesada para os ateístas. O universo teve um início, pessoal. E se o universo teve um começo, isso levanta a questão de que o que o causou e quem causou esse começo. Então, basicamente, eles preferem dar. Alguns ateus parece-me que são mais honestos. Eles até dizem, não, realmente é uma causa e teve um início. Mas essa causa é algum tipo de força da natureza, mas é contraditório, já que o Big Bang criou a força da natureza. Já outros nem se interessam por isso. Então, o próprio conceito de início temporal sugere a necessidade de uma causa anterior, superior, fora do próprio universo, algo que transcenda o tempo e o espaço. Bem, princípio causal.
uma das leis fundamentais da ciência é que tudo que começa a existir tem uma causa. Então, perceba, entenda. Se o universo começou a existir, deve haver uma causa para isso. E essa causa, não na visão cristã, na cosmovisão do cristianismo, é Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. E assim trouxe a existência o universo como um todo. Mas, na visão do ateísmo, que é materialista, não faz sentido nenhum. Até porque não é ciência. O ateísmo procura afirmar que não há necessidade de Deus para explicar a origem do universo. Que tudo que pode ser explicado pela matéria e pela engenharia da natureza, mas isso é impossível porque o Big Bang paralisa, ele refuta, ele prende, ele despedaça o ateísmo. Mesmo que o ateísmo queira continuar, ele vai ser espancado pelo Big Bang. Não há como continuar ateu depois do Big Bang, pessoal. É isso que esse vídeo procura dizer a vocês. Então, se o universo teve início, isso vai sugerir que algo acima da matéria e das leis da natureza deve ter causado a sua existência. Então, a matéria, o tempo, o espaço, a energia não poderiam ser criados sozinhos. Isso é anticientífico. Como é que a matéria, a energia, o tempo, cria ele mesmo? É como se estivesse aí assistindo esse vídeo, de repente surgisse a matéria, o espaço, o tempo, o cosmos, não podia. Não faz sentido, isso não acontece. Isso não tem experiência. Isso é irracional. Entendeu? Bem, então o Big Bang não prova, não é uma prova totalmente para a crença em Deus, mas é prova que o ateísmo ele deixou de existir, tá? Porque eu digo o seguinte, porque as descobertas científicas mostram Deus, mas quem Deus é, somente a Bíblia revela. Podemos percorrer todo o cosmos e nunca iremos encontrar a teofania, né? A aparição, a não ser que Deus queira fazer isso. Mas iremos encontrar tudo o que nós precisamos saber sobre Deus está na Bíblia. Então, resumindo aqui esse vídeo, pessoal, nós temos poucos acadêmicos, não sei por que isso acontece no cristianismo, tá? Até porque deve ser por razões que eu não consigo entender ainda, mas existem alguns filósofos, né, cientistas, teólogos, que usam a teoria do Big Bang para refutar o ateísmo e utilizam outros argumentos, como o argumento cosmológico de Kahn, para afirmar que o universo teve um começo e, portanto, uma causa externa. E essa causa externa é Deus. Tá? Bem, o Big Bang, no momento, é a teoria científica que refuta o ateísmo. Tá? Ou seja, o ateu pode falar de evolução, de Darwin, teoria científica de evolução, falar várias coisas da termodinâmica, enfim, várias coisas que quiser. Até ele chegar no Big Bang. Quando ele chega no Big Bang, toda essa construção equivocada que ele usou cientificamente por meio do ateísmo perde força. Por quê? Quando eles chegam no racionais e lógicas, desafiam o ateísmo. Então o ateísmo não consegue lidar com esse problema. Então a visão de que o universo ele é autoexistente, eterno, imutável, é dizer que o universo é Deus. Em outras palavras, tá? Ou seja, além de a teoria do Big Bang destruir o ateísmo, prova que se ele continua acreditando no Big Bang, procura alguma causa para o Big Bang, ele está dizendo que o universo é eterno, contradizendo ele próprio. Mas nós sabemos que o universo teve início. Isso sugere algo fora do tempo e do espaço que causou toda a existência. O que é compatível com a cosmovisão do cristianismo. E é incompatível com o ateísmo. Então, portanto, terminando esse vídeo dizendo que o ateísmo
não tem apoio científico nenhum. Então, a teoria do Big Bang pode até mudar de nome, pode até encontrar outras evidências, né, que estão aí querendo esconder, evitar, mas o Big Bang oferece uma das bases para a ideia de uma causa criadora, que desafia os pressupostos de todo o ateísmo. Então, eu agradeço a sua atenção, tá, pessoal? Compartilhe esse vídeo com as pessoas, deixe seu like. Se você gostou e quiser aprender mais coisas sobre esses assuntos, como design inteligente, criacionismo, apologética, história, filosofia, teologia, entre em contato conosco, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.